Olá, amigos da Oficina de Crítica e Curadoria. Eu vou ter aqui mais esse vídeo, a análise e crítica, os comentários em cima de Central do Brasil. Esse que é um dos maiores clássicos do cinema brasileiro. É um filme muito famoso, assim, conhecido entre os brasileiros. Geralmente o brasileiro não conhece filme, os brasileiros não conhecem o seu próprio filme, né? No caso de Central do Brasil, se você até perguntar a uma pessoa que não tem tanto contato, não tem tanto interesse na cinematografia brasileira, se você falar de Central do Brasil, ele, eu sei qual é aquele que, né, Fernando Montenegro foi indicado ao Oscar, tá, sei qual é esse filme. Então é um filme bem conhecido entre nós brasileiros. Central do Brasil é de 1998. Ele ganhou muita notoriedade internacional. No Festival de Berlim ele ganhou o Urso de Ouro. Eu não tenho certeza, mas eu sei que Tropa de Elite, eu acho ele e Tropa de Elite, eu acho que foram os únicos brasileiros que ganharam o Urso de Ouro, que é o maior prêmio do Festival de Berlim, né? E a Fernanda Montenegro ganhou também, até no início do filme aparece, né, essas menções. O filme também foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional e a Fernanda Montenegro também foi indicada a melhor atriz, a única atriz brasileira a ser indicada ao Oscar de melhor atriz, obviamente. Só que foi naquele ano de 99, aquele ano bizarro do Oscar, que você pega assim a lista dos ganhadores e você vê quem é que estava concorrendo contra ele e assim você fica incrédulo. Nunca que Central do Brasil perde para A Vida é Bela. Perdeu no Oscar, né? Fazer o quê? Mas todas as outras premiações pré-Oscar deu Central do Brasil. Central do Brasil levou o BAFTA, o César, levou o Spirit Awards, levou até o Globo de Ouro. A gente desconsidera o Globo de Ouro, mas é importante a menção. De melhor filme internacional. Ganhou na categoria, mas perdeu lá no Oscar. O filme é dirigido pelo Walter Salles, que também é dentre os cineastas brasileiros, acho que é um dos mais conhecidos entre a gente. Ele dirigiu Abril Despedaçado, assim, entre os filmes, ele dirigiu alguns outros, mas os mais conhecidos, acredito que seja Abril Despedaçado, obviamente Central do Brasil, e depois o Diários de Bicicleta, que volta e meia a gente escuta, né, falar sobre esses filmes e tal. Então foram dirigidos por ele, são outros trabalhos da carreira desse diretor. Bom, a história central do Brasil é que a Fernanda Montenegro, ela é uma professora aposentada que trabalha na estação central, anotando, escrevendo cartas para pessoas que não sabem escrever, não sabem ler. E daí ela ganha ali um dinheiro, que é um dinheiro para ajudar ali no final do mês com as contas. E um dia ela escreve uma carta para um homem, uma mulher e o filho dela, quem pede para escrever a carta. Só que essa mulher falece, vem acontecer um acidente, e então o filho dela fica ali na Central do Brasil, até que a Fernanda Montenegro ajuda o rapaz, o menino, a criança, a reencontrar o pai. Aí o pai que é em Pernambuco, né? Ela mora no Rio de Janeiro, eles estão no Rio de Janeiro, só que o pai se encontra aqui em Pernambuco. Bom, assim que o filme começa, a gente já toma logo de cara a trilha sonora do filme. São poucas as trilhas sonoras brasileiras que a gente escuta e a gente diz, pô, é daquele filme. Geralmente a gente tem isso com outros filmes internacional, filme americano e tal, a trilha do Harry Potter, a trilha do Titanic, a gente escuta, pô, isso é a trilha de tal filme. São poucos os filmes brasileiros que tem uma trilha que fica na nossa cabeça, que quando a gente escuta a gente sabe que pertence a esse filme. E um desses é Central do Brasil, né? Aquele piano que toca durante o filme todo, a gente dá aquele toquezinho que se repete, né, bastante, a gente reconhece em qualquer lugar, porque é realmente marcante. Logo no início do filme, os primeiros segundos do filme já começa a tocar ali quando vão entrando as pessoas no Central do Brasil, quando a Fernanda Montenegro vai fazendo as primeiras cartas do início do filme. É uma das aberturas marcantes do cinema, né? Do cinema brasileiro. Quando abre e a Fernanda Montenegro vai lá escrevendo as cartas e vai escutando os relatos, vai escutando o que as pessoas querem que ela escreva, e ela vai lá escrevendo e tal.
E isso foi real, né? Alguns casos ali não era atuação, são pessoas que realmente sentaram ali e pediram que ela escrevesse aquilo. A narrativa do filme é uma narrativa até que comum em alguns filmes, né? Que é a ideia do sair de um lugar, ir para outro, chegar nesse outro lugar, ir para outro, e enquanto essa viagem acontece, vão desenrolando algumas situações, alguns acontecimentos, e o filme vai se desenrolando a partir disso, né? Então pega o ônibus, vai para um lugar, quando chega nesse lugar acontece alguma coisa, conhece alguém, daí tem que partir, quando parte acontece mais alguma coisa, até que chega no destino final, acontece mais alguns problemas que vão impedir que o objetivo se conclua muito rapidamente, até que no final, ao seu finalmente, o objetivo foi concluído, né? É uma narrativa tradicional que a gente vê em vários filmes, mas isso não é ruim, né? É um comentário. Não estou dizendo que é ruim, que é negativo, só é uma observação. O roteiro, né, que constrói essa história também é bem diversificado em emoções, né? Tanto em humor, drama, toca em questões religiosas, de volta e meia, apresenta também a situação brasileira da época, né? Como era a vida do Brasil e a situação econômica, o estado das coisas como era naquela época. Ele passa por todas essas partes, né? O roteiro, junto com a direção do Walter Salles, né, nos dão cenas icônicas do cinema brasileiro, não só do filme, assim, icônicas do filme, mas do cinema brasileiro como um todo. A cena da portaria, da porteira, quando eles chegam na casa, na primeira casa, onde eles imaginam que é ali onde vai encontrar o pai do menino, daí eles abrem a porteira e daí o menino sai correndo, a câmera sobe assim. Outra cena é quando o ônibus, no primeiro ônibus que eles pegam, acredito, o ônibus vai indo reto e daí a câmera vai se distanciando, né? O ônibus corre e a câmera vai se distanciando. É um plano bem conhecido também do Brasil. E o outro plano é a cena onde ela dorme, né? Que tá até na capa do filme, né? No pôster oficial do filme. Que é ela dormindo, não dormindo, né? Mas com a cabeça encostada nas pernas do menino, né? São cenas clássicas do cinema brasileiro que criadas ali, desenvolvidas tanto pelo roteiro, mas também pela direção de Walter Salles, que adora movimento de câmera, né? Movimenta a câmera para cima, para baixo, gosta de fazer movimentos transversais. Ele adora movimentar a câmera, dá uma fluidez assim, em algo que eu acho agradável, eu acho bonito quando isso acontece. Destaque também para a montagem do filme, que sabe muito bem onde cortar assim para criar humor. O filme ele tem humor, né? Ele tem volta e meia tem um humorzinho ali, e muito isso se deve ao roteiro, claro, e também a montagem, que sabe a hora de cortar o time certo para fazer a piada encaixar e ficar legal. Acredito que o grande destaque do filme é, obviamente, Fernanda Montenegro. A personagem dela é cínica, é grosseira, é engraçada, ela tem um tom pessimista, né? Ela é sensível também, ela transmite cuidado também, apesar das vezes dela ser rude, mas a Fernanda é incrível como a Fernanda Montenegro é boa atriz. É como se a personagem dela, ela vivesse aquela personagem há anos, sabe? Tipo, não é que ela tá atuando, obviamente ela tá atuando, mas ela domina tão bem a personagem dela que parece que ela é aquilo, sabe? Que, tipo, aquilo é o jeito dela mesmo, sabe? O jeito da Fernanda Montenegro é o jeito da personagem. O menino também, assim, dos personagens, ele é um dos que eu menos gosto, porque eu acho ele muito irritante, esse menino. Não é culpa do ator, nem nada assim. Eu acho que talvez seja até como foi escrito mesmo. Ele fala gritando sempre, ele é irritante, e a voz dele, eu não gosto, não vou atribuir isso um problema do filme. Eu acho que isso daí realmente foi pensado desse jeito. Ele parece ser mimado e tal, eu não gosto disso, não gosto é o pessoal meu. Mas ele tem seus momentos também, ele emociona,
Geralmente ele é uma criança, então ele chora às vezes, então a gente fica surpreso com uma criança em várias cenas ele chora, né? Então destaque também para ele, né? Então assim, eu gosto muito da história, eu gosto da construção, de transportar, de ir para um lugar para outro, e daí eu gosto disso, eu gosto da trilha, eu gosto da atuação, o encerramento do filme, que pô, emociona, né? Ela escrevendo a carta para ele, e daí vendo a foto que eles tiraram, né, aqueles aparelhinho, né, de visualizar aqueles fotogramas, né? Aquilo é um final, né, é um bom desfecho, é um bom encerramento do filme. Mas eu tenho um outro problema com o filme, eu me incomodo com assim, é por isso que eu disse, é pontual, é bem simples, não vai atrapalhar em nada a experiência do filme, mas como exemplo é a cena da morte da mãe. Eu acredito que ela foi, parece que, tipo, é óbvio, pela forma como ela é gravada e como mostra, parece que, tipo, daria para desviar, sabe? Tipo, a mãe daria para ver que o ônibus está vindo, ou acho que era um ônibus, né? O ônibus está vindo, daria para ver, o ônibus daria para ver que tinha uma pessoa. Eu acho que poderia ter sido melhor feito no sentido de que foi a surpresa, né? O rapaz do ônibus não viu, ela também não viu que estava vindo o ônibus, e a forma como é gravado parece por um descuido mesmo, né, na minha opinião, de que um descuido mesmo da produção, de como foi construída a cena, de que parece que tinha espaço para ela desviar, para o ônibus desviar, alguma coisa assim, e ela só morre. Eu acredito que também tem uma facilitação narrativa na hora que ela vai resgatar o menino lá na casa dos, dos bandidos lá, quando ela vai resgatar ele, né, naquele apartamento. Eu acredito que tem uma facilitação narrativa, ela deixa a porta aberta, aí entra, e daí eles não vão atrás dela depois que ela foge. Acho que, né, poderia ter sido melhor trabalhado isso daí, na minha opinião. Mas é isso, o Central do Brasil é um clássico, acho que não precisa nem provar ou tipo, provar, tipo, tentar explicar porque o filme é um clássico. Ele é um clássico, todo mundo sabe que ele é do cinema brasileiro, um filme super importante do movimento da retomada do cinema brasileiro, né? É um filme sempre muito bom de ser revisitado, de ser assistido, tá? Então é isso, esses são os meus comentários acerca de Central do Brasil. Como eu sempre digo, aguardo ver a crítica, o comentário, a análise de vocês acerca do filme, seja em vídeo, podcast ou texto mesmo, certo? Então, obrigadão a todos, é isso, um abraço e até a próxima vez. Valeu!